noite, pessoas lindas que estão entrando na nossa live, que vamos falar sobre metas para o ano de 2026. Se você conhece alguém que precisa estar com a gente hoje, nessa noite, vai convidando essas pessoas, porque nós não vamos falar simplesmente de como planejar metas. Nós vamos falar a visão sistêmica por trás de todas as metas que nós vamos concretizar hoje. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Paiva, sou terapeuta sistêmica. Minha mentora é a Priscila Uemura, faço parte da equipe da PRI, né, do Instituto Uemura, sou a guardiã da espiral. E se eu continuar falando, eu vou falar tantas coisas. Sou a criadora do método Clarear Sistêmico, do Florescer, amo bailar flamenco. Mas por que eu tô falando tudo isso? Que tem a ver isso com as metas? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Boa noite para quem tá entrando. Sejam todas bem-vindas. Tânia, minha amiga maravilhosa, terapeuta também, tá aí com a gente. Minhas mulheres clarear estão entrando todas. Primeira pergunta, eu quero que essa noite vocês estejam nas mãos caneta e papel. Porque a gente vai ter algum trabalhinho. A Dani entrou aí, já falei com a Dani minutos antes. Eu falei, Dani, se prepara, porque hoje, vou pegar vocês para escrever. Primeiro de tudo, eu quero que vocês escrevam quem eu sou. Quem eu sou. Porque para eu planejar as minhas metas, eu preciso saber quem eu sou. Porque eu não vou planejar uma única meta, 100 metas, 20 metas. Eu vou planejar de acordo com as áreas da minha vida. Lembra que eu comecei brincando? Minha mãe é Leni, meu pai é Henrique, sou casada com o Silvio, tenho 2 filhos, Gabriel e Léo. Quer dizer, essa é uma área da minha vida, que é uma área dos relacionamentos. Eu amo bailar flamenco, eu falei pra vocês. Então eu tenho a minha área pessoal, eu tenho a minha área profissional. Lembra que eu falei pra vocês? Olha, sou terapeuta sistêmica, trabalho com espiral energética na equipe da minha mentora, Priscila Uemura. Conseguem entender como eu sou várias Patrícias? E para que eu planeje as minhas metas, eu preciso, primeiro de tudo, saber quem sou eu. Então pega aí, papel e caneta. Boa noite, lindezas! Tá todas entrando, Jaque, Andréia. Quem mais tá aqui? Fabi Garcês, minha amiga. Beijo, linda! A Jane, a Janete. Sejam todas bem-vindas, maravilhosas. E homens também, né? Hoje a nossa live é aberta para os homens. Vamos fazer esses homens criar suas metas de 2026. Durante 15 dias, eu trabalhei com vocês. Silvia, linda, seja bem-vinda. Eu trabalhei com vocês no Grupo Clarear, nas redes sociais, alguns temas específicos, temas sistêmicos, para que vocês pudessem refletir, analisar, com perguntas específicas para vocês. Por quê? Para que eu pudesse começar a planejar o ano. Eu não posso trazer uma bagagem. Eu não posso trazer dores. Eu não posso trazer crenças limitantes. Eu não posso trazer mágoa, tristezas. Eu tenho que trazer algo novo. Norico, linda! Eu tenho que trazer algo novo. Então eu precisei trabalhar com vocês. Como hoje a nossa live é aberta, que nós vamos ter vários visitantes, pessoas que vão assistir depois, eu vou passar rapidamente sobre os temas que eu trabalhei com vocês. Não sou boa de desenho, tá, gente? Eu começo me entregando por aqui. Mas eu fiz mais ou menos uma flor como se fosse o nosso florescer. As mulheres que estiveram comigo os 21 dias no florescer, sabe como foi intenso o nosso florescer, como nós trabalhamos a nossa raiz, o nosso caule, né, que é a nossa sustentação, e os nossos frutos, que não são nossos sonhos, nossos desejos. Então, durante esses 15 dias, eu dividi em 5 áreas da nossa vida. E eu fiz vocês pensarem
sobre tudo que vocês viveram no ano de 2025. Eu tenho certeza que a mulher que entrou e o homem que entrou nesse ano de 2026 não é o mesmo que começou 2025. Então, a primeira coisa que eu tentei trabalhar com vocês foi a consciência. Por enquanto vocês não precisam escrever não, porque essa parte vocês já escreveram bastante, quem faz parte do grupo Clarear, e também quem me acompanhou nas redes sociais. Eu fui todos os dias, os últimos 15 dias de dezembro, passando atividades. Mas quem não participou, volta lá na minha página do Instagram, tá lá todos os slides onde eu dou tarefas para vocês diárias. Então, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, né, para que vocês criassem consciência: aonde eu cheguei? Reconhecer aonde eu cheguei é o primeiro passo para escolher para onde eu vou. A pergunta inicial: quem eu sou? O que eu conquistei nesse ano de 2025, mesmo que fosse em silêncio e ninguém soubesse, mas eu sei aonde eu cheguei. Essa era a pergunta para vocês. Foi minha primeira reflexão. Eu vou passar esses 15 tópicos rapidinho para que a gente possa entrar no nosso planejamento. A segunda pergunta: o custo invisível para que isso acontecesse. Quais foram os momentos que vocês não tiveram paz? Qual foi o preço que vocês tiveram que pagar nesse ano de 2025? E eu pergunto: observe o que drenou a sua energia nesse ano. O que foi que te segurou? Foram mágoas, ressentimentos, pressão. Nem tudo que permanece merece continuidade. O que você vai deixar para trás? Que você não vai trazer para o nosso planejamento hoje de metas. Vai anotando aí. Minhas escolhas. Quando eu escolho com medo, eu me abandono aos poucos. Quantos de vocês fazem escolhas por medo? Não é porque sentem, mas porque sentem medo. Não é por prazer. O que você faria diferente se você tivesse em paz? Pensa comigo, quantas vezes você fez escolhas que não era o que você queria, mas para agradar outras pessoas? Então, são as escolhas que nós trouxemos do ano de 2025. O que vamos deixar lá? O perdão. O perdão, nós entramos na cura emocional. Como que nós vamos entrar no ano de 2026 com mágoas, ressentimentos, dores? Olhar para as pessoas e virar o rosto, excluir. Nós não somos obrigados a conviver com pessoas tóxicas. Mas também, quando guardamos mágoas e ressentimentos, quem sofre somos nós mesmos. Quem você precisou perdoar no ano de 2025 e você deixou lá atrás para começar a estruturar suas metas? Vocês conseguem entender? Vão escrevendo aí para mim. Vocês conseguem entender o porquê que nós precisamos refletir sobre tudo isso? O que adianta eu começar a criar metas com vocês e todo mundo tá aqui ó, com aquela mala imensa nas costas, pesada, trazendo, sabe, aquelas como falam, de estimação, né? As crenças de estimação, as dores de estimação, as mágoas de estimação, eu vou levar comigo? Não. Eu quis que vocês deixassem isso para trás. Então foi isso que nós trabalhamos nesses dias. E o auto perdão. Quantas vezes nós não conseguimos nos perdoar? Mulheres Clarear. Vocês que estão comigo diariamente, nós temos um grupo Clarear Sistêmico gratuito de mulheres que curam mulheres. E essas mulheres
não conseguem se perdoar. Quando eu me perdoo, eu volto para mim, eu volto para minha essência. Nós trabalhamos nesse ano de 2025 muito falando sobre a nossa essência, que nós somos sombra e que nós somos luz. Quando eu não consigo me perdoar, eu vivo na minha sombra. Eu vou trazer isso para começar novamente mais uma página em branco, porque eu tenho 365 dias aí, ó, 365 páginas para poder escrever, não me perdoando, achando que eu sou culpada de tudo o que acontece. Algumas mulheres, inclusive, diziam assim no grupo: eu não consigo, é difícil para mim. Mas você não conseguiu porque você não começou a tentar. Você não deu o primeiro passo. E agora nós vamos sobre maturidade. Eu fiz vocês pensarem um pouquinho com maturidade. Quais são os nossos padrões? O que nós repetimos dos nossos ancestrais, mesmo que inconsciente. Mesmo que inconsciente. O que nós repetimos dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. O que nós repetimos no nosso casamento. O que nós repetimos com os nossos filhos. Quais são os padrões que eu passei o ano inteiro repetindo e eu não consegui mudar? Aí eu fiz vocês pensarem, né? Que era para vocês identificar um padrão que vocês queriam transformar, ressignificar no ano que iria começar, que é esse ano de 2026. Então, quem não fez essas atividades, é muito importante que comece por elas, para que a gente possa dar continuidade. Mas vamos lá. E depois, eu pedi para que vocês vissem os limites. Sabia que dizer não também é cuidado? Gente, a palavra não, ela é libertadora. O não são 3 letrinhas igual sim. E quantas vezes nós dizemos sim para não magoar, sim para que a pessoa não sofra, sim, sim. Quando eu quero dizer não, chega, eu não quero mais. Suzane, Margarete, linda, sejam bem-vindas na nossa live. Quantas vezes eu quero dizer não? Então eu pedi para que vocês olhassem o que vocês precisavam dizer o não e praticar o não. E muitas de vocês se libertaram naquele dia e disseram um não bem grande. Porque muitas vezes nós temos dentro de nós crenças limitantes que ser boazinha é necessário. E aí a gente entra no próximo, que é o pertencimento. Muitas vezes, para que eu pertença, eu preciso me encaixar nos padrões estabelecidos para que eu seja amada, para que eu seja respeitada. Aí eu digo sim. Isso não é verdade. Todos nós temos o direito de pertencer. E a nossa opinião também é muito importante. Olha a Silvia dizendo, o não estoura toda e qualquer trava, corrente, uma prisão interna. Né? A gente precisa estourar isso mesmo e começar a colocar limite nas coisas que você não quer mais. Olha que incrível esse ano, quando você aprender a dizer não. É libertador, porque aquilo também vai fazer com que você solte a sua voz, expresse os seus sentimentos, fale com sabedoria. E daí, saindo da maturidade, que é o que nós trabalhamos, eu fiz vocês se reconectarem com a vida. Olha como vocês não perceberam como vocês trabalharam esses 15 dias. Falamos sobre sonhos, inclusive fizemos até uma live, eu e a Tânia, né, sobre sonhos. Quais são os nossos sonhos que muitas vezes ficam lá escondidos na nossa infância e a gente não tem coragem, a gente não tem, acha que a gente é velha demais, que a gente não é capaz.
Eu comecei brincando com vocês, mas falando a verdade. Hoje eu faço flamenco, depois de 25 anos que eu dancei flamenco. Sou uma bailarina? Não! Eu sou aquela que sai chutando tudo assim, ó. Mas tô ali, firme e forte. A Noriko dizendo, eu não quero mais continuar com o meu serviço e não posso dizer não. Pode sim, pode se planejar, como a gente vai fazer agora, Noriko. Já conversamos sobre isso e dizer não, mudar. Gente, a Noriko é uma pessoa que faz coisas maravilhosas de artesanato. E uma das minhas metas para 2026, vocês podem até achar incrível, eu vou aprender a costurar. Mas não é porque eu quero trabalhar com isso não, jamais. É porque minha irmã, a Priscila, prometeu que ela vai me ensinar a costurar. E eu sempre quis costurar, mas é costurar para fazer uma barrinha, para fazer alguma coisa. E é uma meta, é um sonho que eu tinha desde criança. Olha a minha mãe dizendo, oi mãe, saudade da minha mãe tá viajando. Eu já mudei bastante. É isso, é se transformar. Porque quando você se transforma, você transforma todos que estão à sua volta. Maria Tereza, lindeza, saudade de você, seja bem-vinda. É isso, você pode aprender, você pode realizar os seus sonhos. Então você precisa ver qual é aquele sonho que está escondido, que você pode trazer agora para esse ano, para que você realize. E não tem idade, gente, não tem idade para isso. Força, a nossa força. Eu nem posso falar muito de força, que eu já começo até a chorar, porque vocês sabem tudo que a gente está passando nesses últimos dias, né? Nós perdemos uma pessoa que a gente ama muito na nossa família, mas muito. E a gente tá encontrando força que a gente não sabe nem aonde encontrar essa força para que a gente continue. Porque tudo lembra a pessoa que a gente tanto ama, mas a nossa força, sabe onde ela tá? Nessa capacidade que a gente tem para seguir. Porque se a gente desiste, o que vai ser de nós? Então essa força a gente tem que encontrar todos os dias quando a gente levanta da cama. Quando a gente acorda, quando a gente está respirando. A Dani falando assim, sempre temos esta força dentro de nós. E a Dani passou por isso que a gente está passando, né? A Dani conversou muito comigo sobre isso, tá vendo? Nós somos mulheres que curamos mulheres. Não é porque eu tô aqui, ó, toda autoastral, porque eu sou assim, eu sou pura alegria de viver. Tem horas que eu não preciso ser cuidada. E quantas de vocês me mandaram mensagens cuidando de mim nesses dias que eu fiquei assim, né, que eu tô passando por esse luto. Minha irmã tá passando por esse luto. Então assim, gente, essa força ela vem de dentro de nós para que a gente possa sentir vontade de viver, de realizar os nossos sonhos. Gratidão. Gratidão. A gratidão é algo imprescindível para nossa vida. Nós precisamos ser gratas por tudo o que recebemos. Quando somos gratas, o universo, o nosso Criador, ele transforma a nossa vida. Eu trabalhei 30 dias com as mulheres Clarear a gratidão. Dentro do grupo Clarear, quem não faz parte, entra no nosso grupo, ele é maravilhoso. Não sou só eu de terapeuta, tem mais terapeutas. A Fer, nossa terapeuta maravilhosa, Fernanda Moraes, que tá aí também. A Tânia, nossa, Silvia, tem muita terapeuta aí. As meninas que são as praticantes da espiral energética, minhas alunas, minhas cristais. Tem muita gente ali dentro. É um grupo de cura mesmo. E aí nós entramos no fechamento, né? No fechamento e na direção que eu quis dar para vocês para que a gente comece o ano de 2026. A primeira coisa no fechamento é encerramento de ciclos. Aquilo que você não quer mais na sua vida. Lembra da palavrinha não? Encerrar também é amar. Sabia disso? Encerrar é amar. Nós não somos obrigadas, como eu disse, a conviver com pessoas tóxicas. Então chega a hora de você ver quem são as amigas que você quer na sua vida. Quem são as pessoas que você quer na sua casa. Não é qualquer pessoa que tem que vir na sua casa. Porque a sua casa é o seu templo sagrado, é a sua energia. A sua casa representa você.
Então é a hora de encerrar alguns ciclos. Algumas pessoas não é excluir, tem uma grande diferença, é encerrar ciclos. Então nós trabalhamos esse encerramento, o que eu não vou levar para 2026. E a gente deixou lá, ó, em 2025. E a gente tá acabando. Visão. Menos expectativa e mais presença, mulheres. Menos expectativa. Porque sabe o que acontece? Agora a gente vai começar a criar as nossas metas. Todo mundo começa escrevendo 1000 coisas. Eu vou emagrecer. Eu vou ler não sei quantos livros esse ano. Eu vou fazer esse esporte. Eu vou. Mas não entende que por trás desse eu vou, existe esses 15 tópicos que eu escrevi aqui atrás, ó, agora que eu tô falando pra vocês, que não me permite realizar. Não me permite. Um exemplo. A maioria das mulheres começa o ano falando que vai emagrecer. Vocês sabiam que a gordura, ela esconde as nossas dores? É a síndrome do urso. Oi, Mara, linda. Seja bem-vinda, de Marataí. A síndrome do urso. Então, nós temos dores que nós trazemos, muitas vezes, da nossa... Até pegar um bonequinho, ó. Da nossa criança ferida na infância. Da nossa rejeição. Então, eu posso escrever 1000 vezes que eu vou emagrecer e eu não vou emagrecer, porque eu não tratei a minha dor. Eu não enxergo isso. Então, eu quero que vocês criem menos expectativa e mais realidade. Olhe para as metas que nós vamos criar hoje e fale o que eu preciso fazer para que isso se concretize, para que eu consiga emagrecer. E isso é muito real. Eu emagreci 12 quilos. Foi somente eu começar a criar ansiedade, passar por problemas, eu comecei a engordar de novo. E o que é isso? É a gordura fazendo com que eu me esconda, para não ser vista. Ah, mas você é terapeuta, você sabe o que tem que fazer. Eu sei, mas eu também tenho dores. Eu também choro, eu também sofro. Eu também preciso de cuidados. Entendem? Então a gente tem que agora trabalhar qual é a realidade que eu quero viver. O que eu preciso mudar para que eu consiga ter uma vida plena. Por isso que o nome da live era do esforço ao merecimento. Do esforço ao merecimento. O que eu preciso me esforçar para merecer um ano próspero. E prosperidade não é só dinheiro. Eu falo isso muitas vezes. Prosperidade é prosperidade no amor. Prosperidade na saúde. O que adianta eu ter dinheiro se eu não tenho saúde? O que adianta eu ter saúde se eu não tenho um grande amor? Entendeu? Tudo está conectado, por isso que se chama sistêmico. Nós fazemos parte de um mesmo sistema. E qual é a nossa intenção para esse ano? Eu escolho quem eu quero ser. Eu fiz a primeira pergunta, quem eu sou? E agora, quem eu quero ser? Estamos chegando lá. Quem eu quero ser? Quem você quer ser? Olha pra mim agora. Quem você quer ser? Quantas vezes você já parou pra olhar num espelho e dizer quem eu quero ser? E por quê? Ó, Norico, vou voltar na Norico. Ah, eu quero fazer isso, mas eu não posso. Por que eu não posso? Então nós vamos ter que começar a pensar o porquê que eu não posso. Por que eu não consigo? Por que eu não realizo? O porquê todo mundo tem prosperidade, mas eu não tenho? O porquê que passa ano, a minha vida é a mesma coisa? Entende? E qual é o meu compromisso? Foi o último tópico que eu trabalhei com vocês nesses 15 dias. Eu me comprometo comigo. Eu não preciso de ninguém. Gravem isso. Eu não preciso de ninguém para realizar as minhas metas. Porque eu preciso que eu se comprometa comigo mesma para que realize as metas. Eu acho uma covardia uma pessoa olhar e falar assim: ai, eu sou deprimida por causa do fulano que bebe. Eu bebo por causa da minha mulher que não é insuportável. Para,
gente, a vida, quando Deus deu pra você, o nosso Criador, Ele deu pra você, Ele não deu pra você, pro seu marido, juntos. Isso é conexão. Vocês conseguem entender? Como é importante entender tudo isso para que a gente chegue no nosso projeto 2026? Quanta coisa eu preciso deixar para trás. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido aí, ó. Escreve aí, tá fazendo sentido para mim. Então agora eu vou começar a falar sobre as nossas metas. Então, quem não viu esses slides que eu coloquei, essas reflexões, tá lá na minha página, tá? Do Instagram, tá aos 15 dias, tem perguntas. Aí vocês pegam, vocês vão lá, vocês escrevam, vocês comentem, né? Pode escrever na própria página mesmo, responder. Eu pego um caderninho. As mulheres do Clarear, elas fizeram um caderninho. Agora eu vou precisar que vocês escrevam, tá? Porque nós vamos começar a trabalhar nossa meta. Então essa aqui, vamos pegar uma bonequinha bonitinha. Essa aqui sou eu. Eu, Patrícia, como eu disse, cada uma de vocês é única. A Jaque ali, ó, todo sentido. Isso aí, Jaque, ó. Eu sou única. Só que eu vivo numa sociedade onde eu tenho que ter convívio com pessoas, relacionamento com a família, com a minha casa. Eu trabalho, eu tenho que ter um relacionamento no meu trabalho, eu sigo regras dentro de uma empresa. Eu tenho a minha saúde, lembrando que as nossas doenças, elas são sintomáticas. Nós trazemos as enfermidades para nós. Quando nós não aguentamos mais a pressão, quando nós não aguentamos mais tudo o que está acontecendo, o nosso corpo reage. Reage. Eu poderia ficar aqui, ó, falando para vocês de todas as doenças, o câncer é tristeza, e eu poderia falar várias, né? Quando eu tenho dor de garganta é que eu não me expresso, a pneumonia são os pulmões, pai e mãe, febre é raiva, a criança de 0 a 7 anos e meio representa a mãe, de 7 a 14 anos e meio representa o pai. Isso seria um tema para uma live. Mas você vê como a nossa saúde, ela reage. E tudo o que a gente tá passando, a gente tá trazendo um sinalzinho amarelo. Dani vai entender agora, porque ela falou no sinalzinho amarelo, que tá nos alertando que eu preciso olhar. E nós vamos olhar aqui agora. Nós temos a nossa área espiritual também. Essa pessoa aqui, ó, ela tem a sua área espiritual, né? Ela tem uma contribuição social, ela traz um legado, algo que ela quer deixar de grandioso nesse mundo, né? A nossa espiritualidade com o nosso Deus, com o nosso Criador, com a sua fé. Nós não trabalhamos na visão sistêmica da religião, gente. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Deixar bem claro isso, que nós trabalhamos a nossa ancestralidade. Tudo que nós trazemos dentro da nossa ancestralidade. E também, né, a nossa área de relacionamentos. Vamos começar falando sobre a área profissional? Quem quiser, ó, e também eu vou dar um presente pra vocês, tá bom? Eu fiz uma apostila, tudo isso aqui que eu tô falando de metas, eu vou entregar pra vocês no final. Vocês vão escrever eu quero, eu mando pra vocês. Então, é assim, é pra vocês pensarem, mas depois eu vou mandar pra quem ficar até o final da live e vou entregar pra vocês, pra que vocês possam montar as suas próprias metas. Eu peguei isso aqui como exemplo, tá? Eu peguei uma folha grande, porque isso aqui eu vou deixar realmente na minha parede aqui, da minha sala, para que o ano todo eu possa olhar. Primeiro de tudo, não adianta vocês criarem muitas metas. Muitas metas é vago. É sinal de que eu não sei o que eu quero. Eu tenho que criar, lembra que nós falamos? Metas realistas. Algo que faz parte do meu momento e que eu vou realizar. Então vamos começar pela área profissional. Nós vamos dividir dentro de cada área, nós vamos dividir em 3 tópicos e criar 3 metas, tá? Não vou criar as minhas metas aqui agora, mas eu vou fazer vocês pensarem o que vocês vão colocar nas metas.
Então, a primeira tópico vai ser o desenvolvimento intelectual. Então, eu fiz algumas anotações que é o que eu vou presentear vocês depois. Escolha um aprendizado principal para esse ano de 2026. Por exemplo, fazer uma formação nova. Pode ser por hobby, pode ser para trabalhar. Olha, Norico, ó, presta atenção, para você, ó. Estudar um tema que fortaleça a sua atuação. Então, assim, você pode fazer a formação que você quiser. A minha imagem parou. Para mais alguém parou? Vocês estão me enxergando? Põe um joinha se tá tudo bem aí. Tá travado? Ah, tá ok. Tá bom. Então, vai acompanhando aí pra mim, qualquer coisa você vai me falando. Então, ó, a pergunta que eu vou fazer pra vocês aqui, ó. Essa meta que vocês vão colocar para a área profissional, para o desenvolvimento intelectual. Olha como essa pergunta é importante e eu quero que vocês respondam anotando. Esse estudo me fortalece ou é para me manter ocupada? Gente, que pergunta impactante, hein? Quantas vezes a gente começa um monte de curso e coloca, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas é porque eu realmente quero ou é só para ocupar meu tempo? E não vai me agregar em nada. Então eu preciso de 3 metas consistentes que vai me trazer algo produtivo. Não que seja para trabalhar, mas que me gere prazer, por exemplo. Né? Foi o exemplo que eu dei, eu quero aprender a costurar. É um desenvolvimento intelectual. Vai me gerar lucro? Não, não vai. Mas é algo que vai me dar prazer. E não é só para ocupar meu tempo. É porque é algo que eu quero. E não tem nada a ver com o meu trabalho. Consegue entender? Recursos financeiros. Definir valores concretos. Então, dentro dessa área profissional, aí eu deixei 3 pontinhos que eu vou colocar o que eu quero me desenvolver intelectualmente. Os meus recursos financeiros. Quais são as 3 metas para os meus recursos financeiros? Aí eu coloquei algumas ideias. Faturar X por mês. Só que aí vocês têm que pensar, para que eu fature X por mês, o que eu preciso para chegar a esse faturamento? Tá vendo como montar um plano de metas não é tão simples? Não é uma coisa que você vai fazer só por escrever? É por isso que as metas não se concretizam, porque não tem solidez, as pessoas não sabem o que querem, colocam por colocar. E tudo que eu coloco no papel, eu estou assumindo um compromisso comigo mesmo. Eu volto no meu compromisso. Criar uma nova fonte de renda. Eu sou perita nisso. Eu tenho minha empresa com meu marido. Eu tenho o Clarear Sistêmico, que eu trabalho com terapias. Criei agora com a minha mãe o Clarear Decor. E estamos trabalhando com uma loja maravilhosa de decoração. E tenho muitos projetos para o ano de 2026. Então, entenderam? Eu criei uma nova fonte de renda. E eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo? Não, eu tenho que também aprender a delegar, a confiar. Olha quantas coisas eu vou fazendo ao mesmo tempo. Estão virando chavinhas aí agora? Então parem de reclamar e dizer que você não tem tempo, que é só você que faz tudo. É porque você quer abraçar tudo ao mesmo tempo e não sabe delegar. Organizar e sustentar ganhos. Gente, quem não tem organização não tem prosperidade. O dinheiro sabe quem tem organização. O dinheiro sabe. Hoje eu tava falando com a Tânia, né? Tânia Borges, sobre isso. Falei, Tânia, o dinheiro sabe quem tem organização, sabe quem quer prosperar. Ele vem até você se ele sabe o caminho. A pessoa que tem a vida bagunçada, a casa bagunçada, tudo bagunçado, não prospera. Pode escrever, não prospera. Então, seja organizado. Organizado, né? Então, em 2026, meu recurso financeiro será... Aí você pode colocar quais são as suas metas aqui, ó.
dentro do recurso financeiro. Tudo isso aqui eu vou passar para vocês, tá? Aí vocês vão planejar lindinho, sentar com calma. Se vocês quiserem já ir escrevendo, vai escrevendo. Por isso que eu falei, papel e caneta. Quem quiser já ir pensando, sabe? Eu sou uma pessoa que eu adoro jogar palavras. Porque aí eu esqueço o que eu vou fazer depois. Então vai escrevendo o que vai vindo na mente e depois vocês só se organizam. E também falando sobre a área profissional, realizar um projeto. O que você tem de projeto para o ano de 2026? Qual a sua meta de realização? Né? Por exemplo, lançar um curso, estruturar um atendimento, finalizar algo que está parado, aquele monte de curso que você comprou e tá lá, ó, vencendo já e você não fez. Qual é o seu projeto? Eu tenho meu projeto Clarear. E meu projeto Clarear tá indo de vento em popa, é vocês, mulheres maravilhosas. E cada hora tá chegando mais gente, mais gente, mais gente. E eu vou colocar aqui, a minha meta. A minha meta é triplicar as mulheres desse projeto. Porque são mulheres que curam mulheres. Ó, tô nesse aí, a Dani. É isso aí, gente. Sabe o que eu falo? Às vezes, né, as pessoas estão dentro do grupo Clarear e aí começa a adquirir conhecimento. Aí fala, um beijo, tchau, vou embora. Gente, a hora que você adquire o conhecimento, sabe o que é a hora? De você dar, de você entregar, de você estar ali para agregar. Porque isso faz parte de um projeto. Porque quando eu me curo, eu posso ser a cura para uma outra mulher. Eu posso resgatar quantas mulheres que estão aí precisando de ajuda, com depressão, crise do pânico, falta de amor próprio. E nós encerramos as 3 metas nessas 3 áreas. E olha essa frase. Um adulto no comando, com clareza, constância e autorização interna. O resto que vier, gente, é só um ajuste na rota. Começamos com a área profissional. E se você tem sucesso na sua área profissional, já é um grande passo para a sua prosperidade. Então, pega tudo o que eu falei, que você vai pegar essa apostila, senta com muita calma, pensa essas 3 metas, nessas 3 áreas, o que você vai conseguir. E aí, se você tiver dificuldade, sempre você vai voltar lá atrás, naquelas 15 reflexões e ver o que é. É falta de perdão? Eu não consigo deixar os padrões, eu continuo repetindo o jeito dos meus pais, eu continuo num relacionamento tóxico, eu não consigo me libertar. E aí você vai reestruturar isso, ressignificar. E vamos agora para nossa área pessoal. Saúde e disposição. Nós já falamos sobre saúde, né? Que é uma meta ligada ao nosso corpo. Mas não como cobrança. Porque quando eu começo a cobrar demais, eu não consigo. Eu crio frustrações. Eu volto a mulher no caso do emagrecimento. Quando você começa, não posso comer, cara, você engorda demais. Quando você deixa aquilo leve, tá tudo bem. Eu percebi que eu engordei nesse mês de dezembro, de ansiedade, de tudo que tá acontecendo, eu engordei muito. Mas tá tudo bem. Eu vou passar agora, dezembro, eu vou viajar, janeiro, eu vou viajar, vou comemorar meu aniversário, vou viver o meu merecimento e depois eu volto. Aí eu não sinto culpa. Então vamos falar sobre saúde e disposição. Em 2026 vou cuidar da minha saúde e disposição através de, vou dar alguns exemplos. Criar uma rotina mínima de movimento. Melhorar o sono e alimentação. Respeitar os limites físicos. Gente, isso parece bobeira. Aí você fala, nossa, que bobeira, isso aí todo mundo sabe, mas ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz. Aí vocês vão lá, né, no chat e começam a fazer perguntas. Como faço para emagrecer? Segunda-feira começarei. Para, gente. Primeiro de tudo, né? Olha a pergunta. Eu uso meu corpo para punir ou para me sustentar? O que eu tô fazendo com o meu corpo? Tá ficando claro para vocês? Na visão sistêmica, o que eu preciso para poder
realizar todas as minhas metas e ter um ano grandioso. E quando chegar dezembro, a gente está relembrando tudo que nós conquistamos, que nós ressignificamos, que nós mudamos. Inclusive a nossa saúde. Pressão alta. Pressão alta, muitas vezes, são mágoas, ressentimentos, dores que estão aqui dentro e eu não consigo perdoar. Por isso que a minha pressão é alta, é uma pressão. E vai analisando sistemicamente cada enfermidade que você tem. Tá ficando claro isso? Eu queria assim saber de vocês se tá ficando claro. Essa é a que mais eu gosto. Deixa eu só ler o que a Silvia escreveu. Nós temos o péssimo hábito de sempre se colocar defeito em nós. Precisamos se aceitar para melhorar. E quando recebemos elogios, também não sabemos ter o merecimento de aceitar. Fato. Nós, muitas vezes, achamos que não somos dignos de elogios. Muitas vezes nós achamos que não somos dignos de elogios. Essa que eu falei que eu amo, confiança e autoestima. Gente, olha, eu brinquei esses dias no carro com meu marido, ele falou alguma coisa pra mim assim, que eu não gostei. Aí ele falou, mas porque eu falei, amor, se é uma coisa que eu tenho na vida é a autoestima elevada. Você pode falar, você pode me criticar, coitado de você, vai continuar com a pressão alta. Porque a minha autoestima é alta, hein? E é isso, nós precisamos ter autoestima. Nós precisamos ter amor próprio. Quando eu tenho amor próprio, eu consigo entender que eu posso realizar os meus sonhos, que eu posso trabalhar, que eu posso ser uma pessoa diferente. Eu não preciso ficar tomando 1000 remédios. O amor próprio, ele é cura. Vocês sabiam que o amor próprio é cura? Experimenta todos os dias, acordar de manhã, olhar no espelho e falar algo pra você mesma. Eu duvido que alguém já fez isso. Como você tá bonita hoje, nossa, olha seu cabelo. Ai, que bobeira. Não, não é bobeira, gente, é muito legal. Porque vai chegar uma hora, tem as minhas alunas do Florescer, as meninas do Florescer estão aí. O que eu fiz com vocês no Florescer? Escreve aí o que eu fiz com vocês no Florescer. Gente, eu peguei essas meninas, eu falei pra elas que eu não era obrigada a olhar a cara delas todo dia quando eu acordava. Tem mulheres aí que fizeram uma transformação. Até pra ir pra academia agora é outra mulher. Juro, gente, juro. A Janete falando, eu faço isso. É isso! E falar, a Dani já tá rindo, já sabe que é pra você, né, Dani? E é isso aí, gente. Autoestima, amor próprio. E as pessoas que estão em volta, a Andressa, linda, a Andressa é do Florescer, ó. Se arrumar todos os dias. Eu fiz isso com elas. As pessoas perceberam elas. Perceberam que elas mudaram. De repente começou a se arrumar, começou a ter amor próprio. Não era qualquer palavra que se sentia mais ofendida. Olha que mudança. Não é a mesma mulher que começou janeiro de 2025 que terminou dezembro. Porque elas floresceram. Então essa confiança e essa autoestima é me posicionar mais. Parar de me diminuir. A Silvia acabou de falar isso, gente. Para de se diminuir. Ó, minha mãe, ó, eu estou precisando fazer mais isso. Ah, mãe, ó, já... É que você tá longe, senão eu já te pego de jeito. Quando não faço, já vem a fala da Paty no ouvido. Eu fico mesmo, no ouvido. Tem dias que eu mando até mensagem pra ela. Se eu vejo alguma coisa, eu falo, mentira que vocês estão fazendo isso. Porque, gente, a gente precisa disso. E reconhecer, olha só, a Silvia falou sobre isso. Reconhecer as nossas conquistas sem culpa. Olha, Andressa, sigo me arrumando e quando fico desanimada já lembro de você falando. É isso aí. Amar, ó, eu com 55 anos comecei a usar maquiagem, tá? Gente, eu transformei a vida dessas mulheres. Eu amo essas mulheres. Essas mulheres floresceram. 25 mulheres que ficaram 21 dias comigo, mas eram 21 dias mesmo comigo, enchendo elas de manhã até a tarde com mensagens, com perguntas. E se transformaram. Então, olha a pergunta que eu faço agora. Em que situações eu abandono meu lugar para me pertencer? Para me sentir pertencente?
A Maria Tereza é minha flor também, ó. Assim, você nos estimulou o tempo todo para elevar a autoestima. É isso. Ah, o Florescer 2 tá chegando, gente. Tá chegando. Tô acabando de montar esse Florescer Maravilhoso 2. Então, gente, eu não preciso me diminuir para caber e para pertencer. Eu sou assim. Quem me ama, me aceita como eu sou. Claro que eu preciso de transformações, eu preciso ser uma pessoa melhor. A minha amiga Dani também começou a se maquiar. Tá vendo? Tô falando, gente. Comigo a coisa não é brincadeira, não, ó. Eu pego essas meninas mesmo. Essas mulheres, né? Então é isso, gente. Eu não preciso me diminuir. Eu não preciso que as pessoas me amem do jeito que elas querem que eu seja. Eu tenho que estar todos os dias em evolução, sim. Mas eu também tenho opinião própria. Eu também tenho confiança. Eu também tenho autoestima. E quem tem autoestima e confiança, eu vou criar as minhas metas. Eu vou criar uma meta para o meu equilíbrio emocional. Que é meta ligada à autorregulação, não ao controle. Em 2026, vou cuidar do meu equilíbrio emocional através. Vou dar 3 ideias. Vou participar desse Florescer 2. Não participei do 1. Já tá convidada, já tá convidada. Olha as ideias. Organizar uma rotina emocional. Pedir ajuda quando necessário. Para de querer ser autossuficiente. Para de querer ser a Mulher Maravilha, porque você não é a Mulher Maravilha. Para. A sua, Sussande. Minha flor também do Florescer Maravilhosa. Então, ó, qual é a pergunta? Que emoção eu evito sentir e como isso me desequilibra? Gente, quantas pessoas na área pessoal é totalmente desequilibrada? Basta uma palavra. O que eu falei do meu marido no carro? Falou alguma coisa que, assim, tipo, queria me... Falei, você pode falar o que você quiser. O meu equilíbrio emocional é 1000. Você não vai conseguir, você não vai. E é isso, gente. É criar metas. Eu vou trabalhar isso em mim. Se eu tenho dificuldades... Tá vendo como as metas vocês não pensam pra criar? As metas de todo mundo é muito racional. Ah, eu quero dinheiro. Ah, eu quero emagrecer. Eu quero isso. Para você ser uma pessoa próspera, você tem que trabalhar também a sua espiritualidade. Você tem que trabalhar o seu corpo, sua alma, sua mente. Você tem que ser uma pessoa melhor em todas as áreas. Agora a gente está falando sobre a área emocional. Então, se você tiver equilíbrio, sabe aquela pessoa que fala e você sente confiança? O porquê que vocês acham que essas mulheres mudaram? O porquê que vocês acham que essas mulheres mudaram? Porque elas sentiram confianças quando eu falei com elas. Quando eu coloquei que eu não sou obrigada a olhar a cara delas todo dia quando acorda. E elas falam, nossa, nunca ninguém falou isso pra mim. Eu poderia ter ferido? Poderia. Mas elas estavam num processo, eu sabia com quem eu estava trabalhando. Eu sabia as mulheres que estavam ali comigo. Não foi no primeiro dia do Florescer, já foi lá no processo onde eu já tinha trabalhado aquela raiz, aquela dor, elas já estavam naquele momento de autoestima. E aí eu passei a confiança. E aí eu mostrei pra elas o quê? Que o equilíbrio emocional é tudo. Então usem esse equilíbrio emocional na vida também, quando vocês acharem que a pessoa tá querendo te ferir. Quer saber aquela frase? Caguei pra você? É mais ou menos isso, gente. Então cuidar da área pessoal não é luxo, é estrutura. Então vocês vão fazer essas 3 tópicos, 3 metas para cada, tá? 3 metas para cada. A Silvia, mudar para quê? Não para mudar para quê e não para quem? Exatamente, mudar para quem, não para quem. Eu não tô mudando pelos outros. A Tânia nossa, a Tânia tem dias que eu falo para ela as coisas, ela fala, gente, a Tânia não vai ser mais minha amiga. Mas ela sabe que é por amor, que às vezes eu sou chata por amor. Mas por quê? Porque quem ama, cuida. O dia que eu brinco com meu filho, o dia que eu não pegar mais no seu pé é porque eu não te amo mais. Mas não é porque eu sou a dona da razão, porque a gente não é salvadora. A gente não é salvadora. Isso é uma parte muito importante também dentro dessa área pessoal. Parar de querer salvar as pessoas. Nós precisamos trabalhar o nosso eu. Lembra aqui, ó? Eu, Patrícia.
Não é eu, Tânia, não é eu, Silvia, não é eu, Leni, não é eu, Sueli, não, é eu, Patrícia. Eu estou trabalhando as minhas metas. Ninguém vai mudar por mim. Ninguém vai mudar por mim. Eu não vou mudar por ninguém. Então, olha só, quando o corpo sustenta, o emocional estabiliza e o adulto aparece. Porque muitas vezes nós vivemos como crianças, pedindo colo, pedindo socorro. E a gente precisa ir para a vida adulta. Criança não namora, criança não casa, criança não ganha dinheiro e criança não precisa fazer as metas. Mas você precisa, porque você é adulta. Adulta. E vamos agora para a nossa área espiritual. Espiritual. Contribuição social. Meta ligada ao nosso dar sem se anular. Em 2026, minha contribuição social será compartilhar conhecimento. Gente, isso é uma meta, sabia? Eu coloquei essa meta. A Fer tá aí. A Fer fez a maestria comigo, né? Nós entramos na maestria e nos tornamos terapeutas sírios. E nós tivemos uma palestra onde ela pediu para que a gente escrevesse 3 ou 4 tópicos, assim, que todos os dias a gente ia colocar num lugar visível. E a gente ia, era um mantra, e você ia ficar repetindo. Gente, a gente encerrou praticamente a maestria há 1 ano, o mantra ainda tá no meu banheiro. E uma das coisas que eu falo todos os dias é isso. Quanto mais conhecimento eu compartilhar, mais prosperidade virá. Isso é o que tem acontecido na minha vida. Eu não consigo guardar conhecimento. Tá aí as cristais, que são as alunas da Espiral. Eu crio colinhas para elas, eu passo dica, eu ajudo elas a montar as coisas, porque a nossa luz é única. Ninguém vai roubar meu brilho e ninguém vai roubar o seu. Consegue entender? Então eu preciso criar uma meta. Eu preciso criar uma meta do que eu sei tanto. E eu preciso contribuir com o mundo. Quantas de vocês têm uma bagagem imensa, imensa, imensa e guarda e não ajuda as pessoas com a sua bagagem? Então isso também é área espiritual, gente. É dividir. É dividir. Apoiar uma causa. Gente, eu acho tão lindo. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu acho que ela não vai ficar brava de eu falar. A Tânia, quando começou os atendimentos dela, todas nós, quando começamos, a gente vai fazendo por trocas. E ela trocou por muitas rações de cachorro. E ela apoiou uma causa, ela entregou para uma ONG. E cada um tem o seu propósito. A gente não tá aqui para julgar por que foi para cachorro. Não, foi porque ela tem esse projeto, ela ama esse projeto. Então ela apoiou essa causa. Olha que lindo, ela entregou isso. A Silvia tá escrevendo, recebo pra mim isso, Paty. É isso. Então a gente apoiar uma causa também faz parte da nossa área espiritual. Ou você acha que você veio nesse mundo pra quê? Você veio pra servir. Você veio pra servir. Nós somos um instrumento de luz. Então eu preciso ter essa meta. Ou você acha que a sua meta é só receber? Ah, eu vou começar o ano de 2026, eu quero dinheiro. Quero saúde, quero isso, quero um grande amor. Isso não vai dar nada? Que, né? Não tem sentido, gente. A gente precisa também servir sem ser salvadora, que eu acabei de falar uns minutinhos atrás. Olha a pergunta sistêmica. Eu contribuo a partir da abundância ou da necessidade de ser reconhecida. Eu já peguei muitas mulheres no clarear que quer ser salvadora da casa, da família, do marido, dos filhos. Você não vai salvar ninguém. Sinto em te dizer. Um dia minha mentora, Pri, o Emura, falou pra mim, Paty, que eu falei pra ela que eu queria salvar meu filho. E ela falou assim, ninguém salva ninguém. Foi aí que eu entendi, quando eu me curei. Quando eu passei por todo esse processo que eu tô falando com vocês, foi quando eu entendi que aí sim eu conseguiria trabalhar com pessoas, contribuir espiritualmente,
mas não como salvadora, mas como um instrumento da ajuda. E continuando na área espiritual, que é o nosso segundo tópico, o nosso legado, a meta ligada ao que permanece, não ao ego. Gente, o nosso ego muitas vezes toma conta da gente, né? É o nosso plexo solar. Eu falo que, vamos falando de saúde, pessoas têm problema no estômago, azia, má digestão, é que tem o ego muito elevado, porque é o nosso poder pessoal. Olha lá Maria falando, que grande verdade. Quando entendemos isso, muita coisa muda. Então, por exemplo, o legado que escolho contribuir em 2026 vou dar algumas ideias. Um projeto que continua, uma mensagem clara. Sabe, tem dias que eu acordo de manhã e faço uma mensagem na internet. Um dia eu cheguei numa cidade e eu conheço 2 gêmeos lindos, que eles são donos de uma loja. E eles falaram assim, Paty, tem dias que eu ouço a sua mensagem, nossa, levanta o meu astral. Eu me senti tão feliz, porque eu falei, gente, olha o meu legado. E não foi o meu ego naquela hora, foi falar, meu Deus, olha que lindo. Às vezes eu acordo assim, sabe, eu sinto que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo fala através de mim. E eu falo, meu Deus, olha só, essa pessoa, eu posso ter levantado ela da cama. E você pode fazer isso também, sabia? Você pode fazer isso também. Um valor vivido no dia a dia, né? Tudo que a gente passa no dia a dia, isso é um legado. Eu tenho que mostrar, eu tenho que deixar um legado. Eu tenho que dizer às pessoas, aos meus filhos, que valeu a pena estar aqui. Que fez sentido estar aqui. E a pergunta que eu faço, o que em mim precisa amadurecer para esse legado existir? Lembra que a gente falou aqui, ó, sobre maturidade? Por isso que eu falei que tá tudo ligado. E eu falei pra vocês, peguem papel, peguem caneta, vai anotando ideias que vocês vão tirando de tudo que eu tô falando agora. Eu tenho certeza que tem muitas chavinhas virando aí, ó. Não tem chavinhas virando? Maturidade são os nossos padrões limitantes que a gente traz, a gente tem que deixar pra trás. Eu reconheço tudo que você, papai e mamãe, fez por mim. Mas agora eu sigo com o que é meu. Me permita fazer um pouco diferente. Olha só, eu tô fazendo o meu legado, eu tô fazendo a minha história, reconhecendo quem veio antes de mim. E a relação com o Criador. Essa é a parte, né, da área espiritual mais importante. É ligada à intimidade, à confiança e não ao medo. Quantas pessoas vivem com medo de, se eu fizer isso errado, Deus vai me punir. Se eu não, Deus vai me punir. Parece que é um Deus que pune. Gente, o nosso Criador é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de caridade, né? Então é isso, a gente tem que ter confiança no nosso Criador. E isso é a minha meta espiritual, né? O que eu vou fazer na minha espiritualidade, o que eu vou mudar, eu vou ser mais presente, diante do Criador, através de práticas espirituais, entregas conscientes, meditação. Quem tem uma religião, frequentar uma igreja, né? Quem acredita na espiritualidade, trabalhar mais essa paz, essa espiritualidade. Trabalhar a espiritualidade também é a cura para as nossas enfermidades. Uma alma serena, uma alma em paz, é um corpo saudável. É um corpo saudável. Uma alma perturbada, uma alma com medo, é um corpo doente. Então, o que eu preciso neste ano de 2026 para trabalhar a minha área espiritual? A minha contribuição com a sociedade, o que eu vou deixar esse ano de legado, como vai ser a minha conexão com o Criador. E por último, né? Eu falo que eu não gosto de me estender, não posso passar de 1 hora, a gente tá chegando numa hora de live, porque senão fica muito cansativo. É a nossa área de relacionamentos.
A nossa área de relacionamentos não é só dentro da nossa casa. É vida social. A gente convive com pessoas. Essa meta tá ligada a trocas verdadeiras e não obrigações. Em 2026, vou cuidar da minha vida social. Exemplos: estar mais presente, escolher melhor com quem convivo e criar vínculos que nutrem. Para de querer agradar. Para de querer pertencer. Você já pertence. E olha a pergunta: eu me adapto para pertencer ou escolho para me relacionar? A Maria escreveu: Deus é puro amor que nos quer ver feliz e realizado. É isso mesmo. Andresa, quando o assunto é interessante, não é cansativo. Ai, linda, maravilhosa. Vocês são lindas. É isso. Então, assim, na área da vida social, eu preciso escolher. Eu hoje sou muito seleta. De verdade. Às vezes fala, ai, você... Não sou chata. Eu gosto de pessoas que agregam, eu gosto de pessoas que me divertem, eu gosto de pessoas que me entendem. Se a pessoa não sente prazer na minha companhia, o que é que eu vou ficar fazendo ali, gente? Isso é uma meta para 2026. Eu preciso de vida social, mas vida social verdadeira. Pessoas incríveis, pessoas que agreguem, pessoas que façam você sorrir, que você sinta a alegria de viver. Relacionamento amoroso. Tanana. Essa parte é crítica. Meta ligada à relação entre adultos. Quando é adultos, não é carência. Para de se envolver com relacionamento amoroso por carência. Ideias. Em 2026, meu relacionamento amoroso será mais equilibrado, mais verdadeiro, mais consciente, com ou sem parceiro. Para de depender de outra pessoa para ser feliz. Às vezes eu dou um chacoalhão em vocês, porque, meu Deus do céu, tem horas que vocês parecem... Sabe o que num relacionamento amoroso, nessas metas que a gente tá criando, eu queria que vocês parassem pra pensar. Eu fiz isso com as mulheres no Florescer. Essa aqui é você, criancinha. A criancinha que não teve um pai presente, que o pai era ausente, que o pai trabalhava, que o pai abandonou a mãe. Essa mulher, ela é carente de pai. Ou essa mulher teve um pai que mimou, deu tudo que você quis. Aí vem um homem, deixa eu pegar um homem aqui. Vem um homem. Vamos falar do pai ausente. Primeiro do pai ausente. O pai ausente, vem um homem na sua vida, aí você já é uma adulta, infantilizada, né? E você quer alguém pra cuidar de você. Alguém que seja o seu pai, porque você não teve um pai na infância. Ou você teve aquele pai que mimou demais, deu tudo que você quis. Por que você me trata assim? Meu pai nunca me tratou assim. Entende? Você continua criança. É por isso que você, homens ou mulheres, entram em relacionamentos tóxicos. Vocês procuram alguém para cuidar de vocês. Ou vocês procuram alguém que não dominem vocês, porque vocês foram mimadas e vocês não querem ninguém cuidando. Eu fui assim, a nossa vida é assim, gente. A gente passa por uma infância difícil. E aí quando a gente chega na vida adulta, a gente quer encontrar o príncipe encantado. Mas eu sinto em dizer, ele não existe. Ele só existe em contos de fadas. Porque esse príncipe encantado, ele também veio de uma família cheia de problemas. E eu tô falando pros homens também que estão aqui na live, que quer encontrar a princesa. Foi um homem que teve a mãe ausente, que foi cobrado demais, responsabilidade demais, teve que ser adulto muito cedo. Então, gente, vamos parar de criar o que não existe. Vamos para um relacionamento agora equilibrado, maduro, verdadeiro, onde você tem defeito e ele também tem defeito. Então isso se torna uma meta, né? Olha a pergunta, para que você crie sua meta. Eu fico nesse relacionamento porque eu quero ou porque eu tenho medo de ficar sozinha?
Faça essa pergunta no seu relacionamento. Eu fico porque eu quero ou porque eu tenho medo de ficar sozinha? A Silvia tá falando aí, ó. A maioria das vezes, Paty, a pessoa acredita que a felicidade só pode ter se tiver com alguém. Enquanto não cura por dentro, não busca amor por fora. É a dor que você traz. Isso é errado? Não, gente, isso é dor. A gente tem que entender e mostrar para essa mulher que ela pode passar sim por um processo de cura. Amadurecer, encontrar alguém bacana, alguém que faça ela feliz, alguém que divida, alguém que não magoe. A gente não precisa ficar mais em relacionamentos tóxicos, que nos sufocam, que não precisa, gente. Crie a sua meta para 2026. E agora, para família. Família. Meta ligada ao pertencimento com limites. Lembra que nós falamos sobre os limites? Em 2026, vou me posicionar na família ao ideias. Respeitar meus limites, sair do papel de salvadora, honrar minha história sem repetir. Olha a pergunta. Qual papel eu ainda exerço que não é mais meu? Então, a gente precisa ter vida social sim em família. É gostoso ter vida em família. Só que o problema dos nossos pais são dos nossos pais. O problema das pessoas que estão na nossa família não são nossos. A gente pode ajudar, claro que a gente deve, mas não como salvadora. Porque quando eu entro como salvadora, eu vou me emaranhar naquele problema, eu não vou resolver. Eu vou fazer parte do problema. Crie metas para 2026. Aonde você vai mudar a sua história familiar também. Conseguem entender? Eu falei as quatro áreas principais. Tudo isso que eu falei para vocês e anotando, dando ideias, eu vou entregar para vocês. Da mesma forma que eu vou escrever aqui agora, eu vou sentar com calma e eu vou pensar o que eu quero na minha área profissional, qual que vai ser meu desenvolvimento intelectual, o que mais que eu preciso estudar, o que vai me fazer feliz, o que vai me preencher. Eu vou olhando tópico por tópico. Qual que é meu plano B, C, D? O que eu vou criar mais? Recursos financeiros? Porque posso, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu estudo para isso. Tá entendendo? Vocês têm que pensar assim, com mente aberta. Não o que eu não vou fazer, eu não posso, eu não consigo, eu me limito. Para. Olha essas 4 áreas. Façam com propósito. Criem metas com propósito. Que façam sentido para a vida de vocês. Não metas vazias. Não metas vazias. Porque metas vazias não vão se concretizar. Não vão se concretizar. Para vocês que estão entrando agora na live, nós falamos sobre todas as áreas da nossa vida, nós levantamos todos os tópicos. Eu vou entregar para vocês uma apostila para que vocês possam montar as metas de vocês, para que vocês possam refletir antes de montar cada meta. Eu queria que vocês escrevessem aqui para mim, se ficou claro, qual a dúvida. Eu vou abrir aqui para pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tentei ser a mais objetiva possível com vocês, para que vocês entendam que não é ficar escrevendo muitas coisas vazias. Tem que ter sentido, tem que ter conexão, tem que ter propósito. Parar de reclamar. Clamar 2 vezes. Obrigada, Dani. Até minha mãe, ó, ficou claro. Mãe, vou te pegar de jeito, hein? Eu fiz as minhas metas de 2025 com a minha mãe ano passado sentada, gente. Foi tão engraçado. E eu fui escrevendo, e assim no papel de pão mesmo. Eu fui escrevendo, e minha mãe escrevendo. Aí depois eu cheguei, passei minhas metas tudo a limpo, bonitinha, né? Tá aqui, ó, 2025, escrevi tudo. Falei, mãe, você concretizou tudo? Eu sei todas as minhas metas. Mas cadê o papel? Eu não sei onde eu pus o papel, mas eu sei todas as minhas metas.
A Rê, preciso aprender muito com você, Paty. Beijo, Rê. Então, gente, pega esse papel, ó. Mesmo de longe você puxou minha orelha. Puxa mesmo. Pega esse papel aqui. Faça gigante. Coloque no lugar visível para que vocês olhem e falem, eu consegui, eu realizei, eu fiz. O que falta? Isso que eu quero de vocês. Pessoas, homens, mulheres, que não façam nada vazio. Para criar cada tópico, eu fiz perguntas para vocês aqui. Eu fiz vocês refletirem sobre cada coisa antes de criar. Então é essa a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Nesse ano maravilhoso de 2026. No grupo Clarear agora, com as mulheres Clarear. Eu vou trabalhar agora essas áreas, tá bom? Vou entrar mais a fundo com vocês lá dentro do grupo. Cada uma de vocês vai falar, a gente vai fazer questionamento, vou fazer vocês pensar um pouquinho mais. Quem não faz parte do grupo, tá mega convidada para entrar no nosso grupo. É um grupo maravilhoso. Mulheres que curam mulheres. Eu quero agradecer muito. Alguém mais tem pergunta? Já que escreveu, bora fazer a lição de casa. É isso aí, bora fazer a lição de casa. Para vocês, mulheres do Clarear, já vou colocar aqui dentro, tá? Essas metas que eu criei, a apostilinha para vocês. Vou tirar uma foto dessa coisa linda aqui, que eu não sou muito boa de desenho, vocês já perceberam isso, né? No Florescer, essas meninas fizeram cada árvore maravilhosa que a minha, assim, tadinha, ficou tão pequenininha perto, mas valeu a minha intenção. Silvia, vocês que são maravilhosas. Eu agradeço. Fer, muito obrigada, muito obrigada. A Silvia tá aí, gratidão, gratidão. Andressa, muito obrigada. Eu prometi pra vocês que eu iria fazer essa live, né? Eu queria agradecer do fundo do coração cada uma de vocês que tá do meu lado, esses dias difíceis que a gente tá passando, em nome meu, em nome da minha família. Eu demorei pra estar aqui com vocês, porque a gente precisava também do nosso momento. Não é um momento fácil, não é um momento que passou, mas é um momento que é viver um dia de cada vez. E é o que eu tô respondendo pra todo mundo, né? Tô respondendo pra... Minhas irmãs estão respondendo também. É um dia de cada vez. Então vamos combinar? Vamos viver um dia de cada vez? Porque, gente, a vida, ela é maravilhosa, né? Deus nos dá de presente todo dia um amanhecer. Deus nos dá de presente todo dia um abrir dos olhos. Deus nos dá condições para se curar. Só depende de cada um de vocês. A Su tá aí, minha prima. Beijo, prima. Então... vamos começar esse processo de cura através dessas 4 áreas. Se vocês planejarem, se vocês executarem, se vocês pensarem, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Obrigada a cada uma de vocês, né? Cada um de vocês, que eu vi que tinha homens presentes também, que estiveram aqui comigo. Gratidão pela confiança, né? Que vocês me permitem fazer parte da vida de vocês. Isso pra mim, assim, é maravilhoso. Um brinde ao ano de 2026, um brinde a cada uma de vocês. Cada uma tem um lugar muito, muito, muito especial no meu coração e vocês sabem disso, tá bom? Fica Silvia escreveu, passando por tudo, entregando a nós um amor coletivo. Mestre Jesus e toda a centelha divina te abençoe. Eu recebo. Amém. Beijo, 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 beijo. E amanhã nos vemos no grupo falando sobre as nossas metas, tá bom? Amo vocês. Beijo no coração. Obrigada por tudo.